Nós estamos acompanhando também a votação na Organização das Nações Unidas da resolução que foi apresentada pelos países árabes. Então, eu já volto a te ouvir, peço desculpas por ter de te interromper e a gente vai ver se conseguimos agora, então, acompanhar, né, o áudio também com a tradução simultânea. Vamos tentar trazer o som. Bom, por enquanto está sem áudio ali. A gente só vê que, nesse momento, tem 88 sinalizando favoráveis a essa resolução que foi apresentada, 55 que seriam contra e também tem as abstenções que eu não consegui acompanhar ali porque a imagem saiu da tela. São 23 abstenções. A nossa produção acabou de contar aqui para mim. Agora sim aparece ali, ó, 23 abstenções por enquanto. Os membros presentes votaram. ES10L26 is not adopted. E não foi adotada. Bom, há ali vários aplausos agora, outras pessoas que não reagiram e dizendo então que essa resolução não teria sido adotada então por conta da quantidade de votos de países que se negaram a aceitar o que foi apreciado e trazido pelos países árabes em relação a essa resolução. Uma resolução que pedia inclusive um cessar-fogo ali para a intensificação da ajuda humanitária na faixa de Gaza. Essa é a grande questão que tem dividido as autoridades mundiais. Parte dos países defende que haja um cessar-fogo completo e que a ajuda humanitária se intensifique, que haja corredores humanitários, que as pessoas que estão esperando para deixar o país, no caso a faixa de Gaza, possam ser retiradas e repatriadas por aqueles países que tenham essa operação, a exemplo do que acontece com o Brasil, e que também entrem remédios, alimentos, água, que haja um restabelecimento 100% da energia elétrica e também de outras necessidades que aquela população tem. Inclusive, há cortes de internet, cortes de energia elétrica que acabam prejudicando não só as pessoas no seu dia a dia, mas também o atendimento nos locais que recebem esses moradores, a exemplo dos hospitais, que estão lotados de feridos, de pessoas que precisaram de atendimento depois que esse conflito se escalou. E nós estamos vendo agora, então, que houve uma resolução, né? O Brasil apresentou uma resolução que teve a aceitação de 12 países, teve a neutralidade da Rússia, tudo parecia caminhar para uma permanência. Vieram os Estados Unidos e vetaram essa resolução. Depois foi a Rússia quem apresentou uma resolução que também não foi aceita. Estados Unidos trouxeram mais uma, nós contamos aqui para vocês. Essa resolução também teve votos contrários que impediu que ela pudesse prosseguir. E agora a gente está acompanhando essa resolução que é apresentada pelos países árabes e que tudo indica que provavelmente também não trará nenhum tipo de solução para o que precisam os moradores daquela área e os refugiados e pessoas que estão esperando para deixar a faixa de Gaza. Vamos acompanhar mais um pouco para ver agora se a gente consegue ter também mais informações ali com a tradução simultânea. Vamos lá. Agora eles estão fazendo a votação AE-10-L25 para ajuda humanitária e de guerra. Will all delegations, before I lock the machine, pode travar a máquina. Confirm that their votes are accurately reflected on the screen. Todos votaram, está na tela. The voting has been completed. A votação terminou. Por favor, trave a máquina. Bom, como eu contei para vocês, nós temos aí 120 votos a favor, 14 contra, 45 abstenções. A Organização das Nações Unidas ela acabou rejeitando essa resolução que pede o cessar-fogo ali na faixa de Gaza. O Brasil votou a favor dessa resolução. Isso não é mistério para ninguém, porque o Brasil, desde o começo, está defendendo um cessar-fogo, mesmo que parcial, para que possa haver, então, uma entrada da ajuda humanitária na faixa de Gaza. Mas aquela resolução também não foi aprovada, como eu acabei
acabei de contar aqui para vocês. Ao mesmo tempo, Israel anunciou há pouco que está intensificando as operações terrestres contra o Hamas ali na faixa de Gaza. E um dos objetivos é justamente destruir aquela estrutura de túneis que é usada pelos terroristas no território palestino. São 500 ou seriam 500 quilômetros de túneis onde se abrigam os terroristas do Hamas. E a ideia com essa entrada terrestre, segundo as forças israelenses, é destruir essa estrutura. Vamos acompanhar mais um pouco. After the vote, Depois do voto, vêm as explicações, lembrando que as explicações do voto são limitadas a 10 minutos e tem que ser feita por quem fez a alegação nos seus assentos. I now call on the distinguished representative Eu agora chamo o representante Iceland. da Islândia. Mr. President, we are convening this emergency special session. Rapidamente aqui, o Felipe Monteiro trouxe uma informação muito importante. Eu gostaria que você compartilhasse aqui com a nossa audiência, Felipe. Porque essa resolução é da Assembleia Geral da ONU. Não tem, logo, efeito vinculativo e definitivo e de força, como seria uma resolução aprovada no Conselho de Segurança da ONU. Sim, ou seja, seria apenas uma menção do que a Organização das Nações Unidas entende que deveria ser feito ali na faixa de Gaza e também qual deveria ser, na visão da ONU, o que Israel poderia tratar. Seria isso, Luiz Felipe Dávila? Exatamente. É como se numa empresa tivesse o Conselho de Administração e o Conselho Consultivo. Isso aí é o Conselho Consultivo que não tem um poder de resolução política, como é o caso do Conselho de Administração, que seria o Conselho de Segurança. Ou seja, seria mais uma resolução que, independentemente de não fazer parte do Conselho de Segurança, a exemplo do que aconteceram com as outras que nós contamos aqui, de Rússia, de Estados Unidos, Brasil, também parece não chegar a uma definição. Tanto aquelas que poderiam trazer algum efeito prático, quanto esta que não traria efeito prático algum, porque seria ou poderia trazer, mas é apenas uma menção, nenhuma delas avança nesse momento, não é, Felipe Monteiro? Bom, vamos ouvir mais um pouco agora. Nós vimos os impactos das grandes evacuações em Gaza. A gente tem que prever e prezar pelo melhor dos palestinos do Israel. Ao redor do mundo, essa violência vem aumentando o ódio e a islamofobia. Mr. President, Presidente, Iceland is grateful to the UN Secretary-General for his tireless efforts to ensure a Islândia agradece e fala que vai enviar tropas de ajuda humanitária para Gaza. Os nossos esforços para enviar ajuda humanitária para Gaza com água, comida e remédios. Nós iremos abrir a passagem de crossing e vamos facilitar todas as entregas de assistência humanitária. A guerra precisa agora. O tempo está acabando. A Islândia responde e vamos ficar do lado das ações humanas, ajudando os palestinos refugiados e vamos mandar suporte para a linha de frente para as pessoas de Gaza. Para concluir, a gente tem que parar com esse vício de violência e com esse ciclo de ódio. Os parâmetros internacionais não acharam uma solução clara, mas a gente tem que achar uma solução em base da lei internacional, com segurança e uma segurança mútua, sem ódio, esperança, paz, mesmo que pareça distante e irrealista. Caso contrário, a gente continuará perpetuando esse ciclo de ódio. Obrigado, presidente. Pessoal, deixa eu contextualizar alguma coisa aqui para vocês. Vocês têm percebido que são várias resoluções que vão sendo apresentadas e os países vão votando, porque são vários assuntos que estão sendo definidos e aprovados ou não pela Organização das Nações Unidas nessa reunião emergencial que foi convocada. Então, por exemplo, está aparecendo ali na nossa tarja agora, ONU aprova a resolução sobre proteção de civis. Essa resolução, ela teve a aprovação de 120 países e 14 foram contrários
contrários, que é a resolução que pede que os civis em Gaza sejam protegidos, que a ajuda humanitária seja intensificada, que essas pessoas tenham aquilo que elas necessitam. Porque há informação hoje, por exemplo, que chegou à Embaixada Brasileira na Palestina, de que a internet também foi cortada ali na faixa de Gaza. Então, além dos problemas com abastecimento de água, de energia elétrica, de combustível, alimentos e remédios, sem internet as pessoas ficariam, entre aspas, numa escuridão completa, porque sequer conseguiriam se comunicar nos dias de hoje. Aí teve uma outra questão que foi aquela que estava acontecendo antes, que era assim, a ONU estava votando uma resolução que reconhecia e condenaria o Hamas como grupo terrorista. Neste caso, a Organização das Nações Unidas, por maioria, 88 votos a favor e 55 contra, ela rejeitou essa resolução que condena o Hamas como grupo terrorista. O Brasil votou a favor. Então, são várias questões que vão sendo apresentadas agora e que são importantes para que se haja algum tipo de avanço em várias frentes, em vários problemas que existem hoje por conta da escalada desse conflito. E essa questão de se condenar o grupo terrorista era muito importante para as autoridades israelenses e para muitas autoridades mundiais. E a gente viu que isso aí não avançou na Organização das Nações Unidas, Gustavo Segré. E é fundamental. Estamos falando de um Estado democrático que tem que lutar contra uma organização terrorista, que não respeita. Acabamos de receber informações, Evandro, que teve mísseis que entraram no território israelí, que bateram de frente com um imóvel residencial, tem pessoas feridas, provavelmente falecidas, e aí? As exigências para respeitar esses acordos, como ficam? Então, são questões que devem ser avaliadas, mesmo sem ter uma correlação prática, primeiro para colocar na regra do jogo quem é quem. E a partir daí para modificar, inclusive, as situações da imprensa internacional que parece passar o pano no Hamas, dizendo, não, pode mandar mísseis que não tem problema. Tem israelitas que estão falecendo, que estão sendo feridos pelas ações do Hamas, e quando é o contrário, aí não pode, temos que colocar o cessar-fogo. O cessar-fogo deveria ser iniciado por aquele que começou, que é Hamas, não foi Israel. Então, isso me parece muito válido para avançar em qualquer questão de paz que possa ser embutida. Mas você quer 2 pontos, eu concordo contigo assim. Agora eu queria só colocar outro ângulo sobre a questão. O primeiro é o seguinte, essa é uma guerra assimétrica. É Israel, um Estado soberano, um Estado democrático, civilização, contra o Hamas, um grupo terrorista, um grupo ditatorial que não tem nada a ver com o Estado formado. Logo, é aquilo que se chama de guerra assimétrica. Esse é o primeiro ponto. Não dá para você comparar a régua moral de Israel com a régua moral do Hamas. É um grupo terrorista contra o Estado democrático, a civilização contra a barbárie, a democracia contra uma ditadura e uma autocracia. E o segundo ponto, a gente tem que ver a ONU, por exemplo, como uma entidade que tem a capacidade de negociar e articular com o Hamas também. A partir do momento, por exemplo, que a ONU bate em frente com o Hamas, xinga o Hamas, ela perde completamente o poder negocial dela, que Israel não vai ter, porque Israel não negocia com o terrorista. Então, quando você vê a questão por esse ângulo, né, uma entidade multiglobal, multifacetada, que está na faixa de Gaza, que convive com o Hamas, porque ele se preocupa com o civil, você entende por que a ONU tem preocupação em se colocar completamente contra ao Hamas, porque ela negocia na faixa de Gaza. Mas eles não estão colocando o Hamas como uma organização terrorista. Então seria como dizendo, eu quero negociar com você, então não vou dizer que você é terrorista, porque eu quero negociar com você. No meio termo, tem israelitas que estão falecendo. Então, para mim não cola que a ONU... A guerra não tem vencedor. A guerra vai ser ruim para todos os lados. Concordo, mas... Eu acho que não são coisas excludentes. Quer dizer, acho que a ONU precisa, é um dever moral, colocar o Hamas como um grupo terrorista com todas as letras. E, por outro lado, tentar garantir um corredor humanitário com alimentos, com energia elétrica, com água, até porque isso viola todo o tratado que houve em Genebra. Não são questões excludentes. Eu sou muito cético, eu entendi teu ponto, Felipe. É até uma provocação inteligente. Mas eu sou muito cético de que a ONU tem esse poder de negociação com o Hamas, né? Eu acho que talvez algum país ali, árabe, ou mesmo a Rússia, o próprio Catar, teriam essas condições.
Pessoal, a gente agora vai chegar às 5 horas da tarde, né? E o pessoal da rádio se junta à nossa cobertura. Bem-vindo e bem-vinda, é muito bom ter a tua companhia por aqui. O 3 em 1 acompanha neste momento, ao vivo, os votos de várias resoluções que são apresentadas na Organização das Nações Unidas em uma reunião emergencial em Nova York. Várias autoridades estão falando neste momento.